Numa época remota, Jesus, o Filho de Deus, compartilhava ensinamentos que tocavam os corações das pessoas. Em um momento crucial, ele alertou sobre a existência de um lugar chamado o inferno, um estado de separação dolorosa de Deus. Seu ministério era um convite à transformação, e suas palavras, como raios de luz, penetravam nas sombras do entendimento humano. Entre as muitas verdades que proclamava, um tema emergia com clareza impactante: o inferno. Esse não era um mero detalhe em sua mensagem, mas um alerta divino, uma chamada à reflexão sobre o destino eterno das almas. Suas palavras não eram apenas discursos eloquentes, eram convites para uma jornada interior, um exame de consciência que transcenderia as barreiras do tempo. Ele lançava o alerta divino sobre o inferno. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Ao introduzir o conceito de inferno, Jesus não buscava amedrontar, mas iluminar. Sua missão era revelar o divino, e isso incluía a compreensão das realidades espirituais muitas vezes negligenciadas. O inferno, segundo sua mensagem, era mais do que uma ameaça, era uma expressão da profunda tristeza de Deus diante da separação causada pelo pecado. Nesses momentos solenes, ele utilizava uma linguagem que transcendia o comum, pintando quadros verbais que desafiavam a compreensão convencional. Ele falava de um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre, palavras que ecoavam não apenas nos ouvidos daquela multidão, mas reverberariam através das eras, despertando reflexões profundas sobre o significado de suas advertências. Ao mencionar o inferno, Jesus não se detinha apenas na descrição do destino sombrio, ele apontava para a raiz do problema, a separação de Deus. Ele, que conhecia a profundeza da comunhão divina, queria que todos compreendessem a seriedade dessa separação. Sua mensagem não era um decreto condenatório, mas uma chamada urgente à reconciliação com o Criador. À medida que percorria aldeias e cidades, sua voz ressoava com compaixão divina. Ele não se limitava às praças públicas, mas entrava nas casas, nas vidas cotidianas das pessoas. Seus ensinamentos não eram abstratos, eram relevantes para as preocupações diárias, permeando os alicerces das relações humanas, das escolhas éticas e do propósito de vida. O alerta divino de Jesus sobre o inferno não era apenas uma nota marginal em seu ministério, era uma expressão do seu amor profundo e insondável. Ele conhecia a batalha interior de cada pessoa, as lutas silenciosas, as dúvidas e as esperanças. Ao falar do inferno, ele oferecia não apenas um aviso, mas uma oportunidade de redenção e renovação espiritual. A compreensão do inferno nas palavras de Jesus não se limitava a uma visão punitiva, era parte de uma narrativa mais ampla de restauração. Ele falava da separação causada pelo pecado, mas também apontava para a ponte da graça, que ele mesmo era. Seu alerta divino era uma convocação para a mudança de coração, um convite para trilhar o caminho da vida e da luz. Ao compartilhar sua mensagem sobre o inferno, Jesus não se afastava dos temas cruciais de amor e misericórdia. Seu desejo era que cada ouvinte compreendesse não apenas a seriedade do pecado, mas também a extensão do amor redentor de Deus. Em suas palavras, havia uma urgência divina, mas também a promessa de perdão para aqueles que escolhessem voltar ao Pai. As cidades e aldeias testemunharam esse profeta em comum, cujas palavras desafiavam convenções e cutucavam as consciências. O alerta divino sobre o inferno não era apenas uma questão de futuro distante, era uma realidade que se desdobrava a cada escolha, a cada momento de decisão. Cada sermão, cada parábola, cada olhar carregava a seriedade de um convite divino para a transformação. À beira do mar da Galileia, Jesus transformava o ordinário em extraordinário através de suas parábolas, contos simples com significados cósmicos. Essas histórias, envoltas em simplicidade, eram como chaves que abriam as portas do entendimento espiritual, revelando verdades eternas sobre a condição humana e o destino que aguarda além da vida terrena. Uma dessas parábolas se destacava entre as demais, como uma pérola brilhante no colar da sabedoria divina. Era a parábola do rico e de Lázaro, uma narrativa que transcende o rótulo de fábula, apresentando-se como uma janela penetrante para as realidades espirituais. Na trama, o rico desfrutava de uma vida de abundância, ignorando completamente as necessidades do pobre Lázaro, que jazia à porta de sua casa, coberto de chagas. A parábola,
longe de ser uma condenação da riqueza em si, destacava a indiferença do rico diante da miséria humana. Seu descaso pela necessidade evidente de Lázaro não apenas moldava sua vida terrena, mas projetava sombras sobre seu destino após a morte. Após a morte, os papéis se inverteram. O rico, agora em tormento, ansiava por um simples respingo de água para aliviar seu sofrimento, enquanto Lázaro desfrutava do conforto nos braços de Abraão. Essa virada dramática não era apenas uma ilustração do equilíbrio divino, mas uma lição sobre as consequências eternas das escolhas feitas nesta vida. A parábola ressoava com uma mensagem profunda e penetrante: nossas ações e atitudes aqui na terra moldam nosso destino espiritual. O inferno, na narrativa de Jesus, não era um castigo arbitrário, mas uma consequência natural das escolhas morais e éticas. Cada ato de indiferença, cada momento de egoísmo, ecoava nos corredores da eternidade. A riqueza do rico na parábola não era o ponto focal, era a maneira como ele escolheu viver sua vida. Sua falta de compaixão, sua recusa em reconhecer as necessidades do próximo, delineava não apenas seu status material, mas sua condição espiritual. Essa revelação não apenas advertia sobre os perigos da avareza, mas sobre a urgência de cultivar um coração sensível às necessidades dos outros. Ao usar essa parábola, Jesus não estava simplesmente contando uma história moral, ele estava pintando um retrato vívido da interconexão entre nossas ações na vida terrena e o destino que nos aguarda além do véu da morte. Cada detalhe da narrativa servia como um espelho, refletindo as escolhas que moldam não apenas nossa existência presente, mas também o que está por vir. O inferno, na perspectiva de Jesus, não era apenas um destino sombrio reservado para alguns, era um alerta, uma chamada à reflexão sobre a responsabilidade individual diante das escolhas morais. A parábola do rico e de Lázaro ressaltava que o modo como vivemos aqui e agora tem repercussões eternas. Essa história não era um veredito final, mas uma oportunidade para autoexame e transformação. A mensagem não era apenas sobre evitar o inferno, mas sobre abraçar um caminho de compaixão, generosidade e amor ao próximo. As palavras de Jesus transcendiam a narrativa específica, eram um convite a uma vida que reflete os princípios do reino divino. Ao empregar parábolas, Jesus não apenas transmitia lições morais, ele revelava a dinâmica da graça divina, oferecendo um vislumbre da imensidão do amor de Deus. A parábola do rico e de Lázaro, assim como outras, não era apenas uma exposição das consequências das más escolhas, era um apelo à mudança de coração, à busca do perdão e à adoção de um caminho que conduz à vida eterna. Ao encerrar a narrativa, Jesus deixava a multidão abismada em pensamentos, desafiada a considerar não apenas as palavras proferidas, mas as vidas que viviam. As parábolas tornavam a verdade eterna acessível, envolvendo a sabedoria divina em histórias simples, convidando cada ouvinte a refletir sobre o que realmente importa na jornada da vida e na eternidade além dela. Em meio às multidões que se aglomeravam para ouvir suas palavras, Jesus destacava uma verdade que ecoava como trovões nos corações daqueles que o rodeavam, a seriedade do pecado. Seu ensinamento não se limitava a meras observações éticas, mas transcendia as fronteiras da compreensão convencional, penetrando nas profundezas do relacionamento humano com o divino. As palavras de Jesus sobre o pecado não eram um julgamento frio ou um decreto punitivo, eram um chamado à reflexão sobre as escolhas fundamentais que moldam a jornada espiritual de cada indivíduo. Ele não hesitava em alertar sobre as consequências eternas de escolhas erradas, reconhecendo o potencial devastador que o pecado poderia ter sobre a alma humana. Ao abordar a seriedade do pecado, Jesus não se afastava da realidade da condição humana. Ele reconhecia a complexidade das lutas internas, os dilemas morais que cada pessoa enfrenta. Contudo, sua mensagem era clara: a separação causada pelo pecado não podia ser subestimada. Era uma barreira que, se não superada, poderia resultar em consequências eternas. A metáfora do pecado como uma barreira entre a humanidade e Deus era um fio condutor ao longo de suas palavras. Ele não apenas apontava para a ação errada, mas para a separação espiritual que ela gerava. Era como se ele estivesse desenhando um quadro, retratando a comunhão rompida entre a criatura e o Criador devido à escolha de seguir caminhos contrários à vontade divina. Em suas advertências, Jesus não se limitava a uma lista de proibições, ele explorava as raízes do pecado, penetrando nas profundezas da alma humana. Ele destacava que o pecado não era apenas uma série de ações erradas, mas uma condição do coração que exigia redenção.
Sua abordagem não era apenas corretiva, era também restauradora, apontando para a possibilidade de uma transformação profunda. A persistência no mal, como Jesus a descrevia, não era apenas uma série contínua de más ações, mas uma escolha obstinada de afastar-se da luz e da verdade. Ele ilustrava isso em suas parábolas, onde personagens persistentemente rejeitavam a oportunidade de arrependimento e abraçavam um caminho de rebelião. No entanto, a seriedade do pecado não era uma mensagem de desespero, era um convite à esperança. Em meio às advertências severas, Jesus oferecia uma alternativa, um caminho de redenção e reconciliação. Ele não apenas apontava para as consequências eternas do pecado, mas também para a possibilidade de perdão e renovação espiritual. A dualidade entre a seriedade do pecado e a esperança da redenção era o cerne da mensagem de Jesus. Ele não apenas denunciava o mal, mas oferecia uma solução. Suas palavras eram uma fonte de luz na escuridão, uma promessa de que, mesmo diante das escolhas erradas, a misericórdia divina estava pronta para acolher aqueles que buscavam arrependimento. Ao longo de seu ministério, Jesus não cansava de repetir o convite ao arrependimento. Ele reconhecia a fragilidade humana, mas também a capacidade transformadora da graça divina. Sua mensagem era como um farol nas tempestades da culpa, indicando o caminho de volta para a comunhão com Deus. A seriedade do pecado, conforme Jesus ensinava, era um chamado à autenticidade e à humildade. Ele convidava as pessoas a reconhecerem suas fraquezas, a deixarem de lado a pretensão e a abraçarem a verdade sobre si mesmas. Era um convite para largar o fardo do pecado e aceitar o fardo leve do perdão e da restauração. A mensagem de Jesus sobre a seriedade do pecado não era apenas uma observação teológica, era uma expressão do seu amor compassivo. Ele desejava que cada alma experimentasse a liberdade que vem do perdão, quebrando as correntes do pecado e restaurando a comunhão com o Criador. Assim, em meio às advertências sobre as consequências eternas do pecado, Jesus entrelaçava uma mensagem de esperança. Ele era o caminho, a verdade e a vida, oferecendo uma alternativa à separação espiritual. Suas palavras eram um eco eterno, chamando as almas perdidas de volta ao abraço acolhedor da graça divina. No ápice de seu ministério, Jesus não apenas alertava sobre as consequências do pecado, mas estendia as mãos com compaixão divina, chamando as pessoas ao arrependimento. Era um convite caloroso, uma oferta de reconciliação que ecoava através das eras, buscando alcançar cada coração sedento de perdão e redenção. A compaixão divina de Jesus transparecia em cada palavra, em cada olhar que se encontrava com os olhos cansados e desesperados da multidão. Seu chamado ao arrependimento não era uma sentença de condenação, mas uma declaração de amor que transcende as barreiras do tempo e da falibilidade humana. O arrependimento, na mensagem de Jesus, não era um ato meramente ritualístico, mas uma transformação profunda do coração. Ele convidava as pessoas a abandonarem o caminho do pecado, a quebrarem as correntes que as prendiam às escolhas erradas, e a abraçarem um novo caminho de verdade e vida. A magnitude desse chamado residia na universalidade de sua aplicação. Jesus não excluía ninguém de sua oferta de arrependimento. Sua mensagem não era destinada apenas aos considerados justos, era para todos, desde os líderes religiosos até os marginalizados pela sociedade. Cada alma, independentemente de seu passado ou presente, estava convidada a se voltar para a luz da verdade divina. Ao chamar as pessoas ao arrependimento, Jesus reconhecia a fragilidade humana. Ele entendia que todos falham, que todos têm suas fraquezas. Seu chamado não era para os perfeitos, mas para os quebrantados, os que reconheciam sua necessidade de perdão e restauração. Esse convite ao arrependimento não era apenas uma abordagem moralista, era uma resposta à profunda necessidade espiritual da humanidade. Jesus compreendia que o pecado não era apenas um conjunto de ações erradas, mas uma condição do coração que necessitava de cura. Seu chamado era, portanto, uma oferta de cura divina para aqueles que estavam dispostos a reconhecer sua necessidade. A esperança imbuída nesse chamado ao arrependimento não era apenas um escape do inferno, mas a experiência de uma vida transformada aqui e agora. Jesus não apenas apontava para o futuro eterno, ele oferecia uma nova realidade presente. O arrependimento, na ótica de Jesus, não era apenas um meio de evitar a condenação, era o portal para uma comunhão restaurada com Deus e uma jornada de transformação contínua.
A linguagem que Jesus usava para expressar esse chamado era envolta em ternura, mas também em urgência. Ele não adiava a decisão de arrepender-se para algum futuro distante, ele convidava as pessoas a agirem agora, a responderem ao chamado divino enquanto ainda havia tempo. Sua mensagem não era apenas sobre evasão de consequências, era sobre abraçar a plenitude da vida oferecida por Deus. Ao chamar as pessoas ao arrependimento, Jesus desafiava as estruturas estabelecidas da religião da época. Ele convidava os fariseus, os líderes religiosos, a abandonarem a rigidez legalista e abraçarem a verdadeira essência da fé e uma relação transformadora com o Criador. Era um chamado para além das práticas externas, alcançando os recantos mais profundos do coração humano. A mensagem de Jesus sobre o inferno não era uma ameaça distante, mas um lembrete constante do amor de Deus que busca resgatar cada alma perdida. Seu chamado ao arrependimento não era uma sentença de condenação, mas um convite à salvação. Ele via além dos erros e fracassos, enxergando o potencial redentor que cada pessoa carregava consigo. Essa mensagem ressoa ao longo dos séculos, atravessando as barreiras do tempo e alcançando as almas de cada geração. O chamado de Jesus ao arrependimento continua a ecoar nos cantos mais distantes da terra, tocando os corações sedentos de significado e esperança. Em última análise, o chamado ao arrependimento de Jesus é um convite para uma jornada de transformação e renovação espiritual. É a oportunidade de abandonar o fardo do pecado e abraçar a graça libertadora que ele oferece. Cada alma que responde a esse chamado experimenta não apenas a libertação do destino sombrio do inferno, mas também a alegria de uma vida restaurada e redimida pelo amor divino. À medida que exploramos as palavras de Jesus sobre o inferno, desde seu alerta divino até o chamado ao arrependimento, somos confrontados com uma narrativa rica em significado e profundidade espiritual. O Filho de Deus não apenas desvendou as realidades do inferno, mas também estendeu seu amor redentor, convidando-nos a uma jornada de transformação e reconciliação com o Criador. O alerta divino de Jesus sobre o inferno não é uma ameaça fria e distante, mas um lembrete apaixonado da seriedade do pecado e das consequências espirituais de nossas escolhas. Suas parábolas, como a do rico e de Lázaro, não são apenas contos morais, mas janelas que nos permitem vislumbrar as interconexões entre nossas ações terrenas e nosso destino eterno. No coração de sua mensagem está a seriedade do pecado, uma compreensão profunda da separação espiritual que ele causa. Contudo, o Filho de Deus não nos deixa afundar na desesperança, ele nos chama ao arrependimento. Este convite não é um ultimato, mas uma oferta graciosa de perdão e renovação espiritual. A seriedade do pecado destaca a necessidade premente de mudança, de deixar para trás as correntes que nos prendem ao erro e abraçar o caminho da verdade e da vida. O chamado ao arrependimento não é apenas uma fuga do destino sombrio, mas uma entrada em uma jornada de transformação contínua, guiada pelo amor compassivo de Cristo. Ao se render ao chamado ao arrependimento, somos convidados a experimentar não apenas a libertação do fardo do pecado, mas a alegria de uma vida redimida e restaurada pelo amor divino. A mensagem de Jesus sobre o inferno não é apenas um aviso de perigo iminente, mas uma expressão do desejo divino de resgatar cada alma perdida. Portanto, que ouçamos o chamado ao arrependimento com corações abertos, reconhecendo nossa necessidade de transformação. Que possamos compreender a seriedade do pecado, não como uma condenação final, mas como um convite à esperança, à restauração e à comunhão eterna com o Deus que nos ama incondicionalmente.